Oi, gente, meu nome é Olivia, eu sou tutora de vocês de anatomia, eu sou do segundo período, e hoje eu vou apresentar a tutoria de cavidades e válvulas do coração para vocês. Essa é a segunda tutoria de coração do módulo 3. A primeira tutoria foi sobre topografia do coração, vascularização e inervação, que a Lígia deu para vocês, e hoje a gente vai focar um pouco mais nessa parte interna do coração, tá? Aqui a gente tem um roteiro, se vocês quiserem tirar print sobre o que a gente vai ver hoje. E embora o tema seja sobre anatomia interna do coração, eu vou revisar um pouco com vocês sobre anatomia externa do coração, porque é importante que vocês tenham essa visão com clareza, para que vocês entendam os cortes e as vistas da parte interna do coração. Então, a gente tem que lembrar que o coração é um órgão com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo os átrios as cavidades de entrada de sangue no coração e os ventrículos as cavidades de saída de sangue do coração. Aqui a gente tem, nessa imagem, vocês podem perceber que eu vou colocar sempre de amarelo a vista e ou o corte da figura, né, para vocês poderem identificar. E aqui a gente tem essa vista anterior, e vamos identificar algumas estruturas aqui só para relembrar. Aqui a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, que a gente consegue ver bem nessa vista. Aqui um pedaço do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, o ápice do coração e a base do coração, de onde vão sair e vão entrar os vasos, né, os grandes vasos da base do coração. Então aqui a gente tem o tronco pulmonar, com as artérias pulmonares direita e esquerda. Aqui a aorta, né, com o arco da aorta e os seus ramos. A gente tem a veia cava superior, veia cava inferior, e aqui mais posteriormente, por trás, a gente tem as veias pulmonares direita e esquerda, que se subdividem em inferior e superior, tá? Aqui, na vista posterior do coração, a gente consegue ter uma visão bem melhor do ventrículo esquerdo, que é toda essa parte aqui. Aqui a gente tem um pedaço, né, uma vista um pouco mais prejudicada do ventrículo direito, e a gente consegue ver aqui as saídas desses grandes vasos da base, ok? Então, novamente, veia cava inferior, veia cava superior, aqui as veias pulmonares direita e esquerda, superior e inferior, a aorta e as artérias pulmonares, ok? E aqui dá para ver a aurícula do átrio esquerdo e aqui um pedacinho do átrio direito. Agora vamos então para a anatomia interna do coração, né? Que é a parte mais importante de hoje. A melhor forma que eu encontrei de explicar para vocês sobre as cavidades e como funciona essa questão das válvulas do coração é seguindo o fluxo sanguíneo, né? Que é como eu vou explicar para vocês hoje. Só que a gente tem que lembrar que o corpo humano tem uma circulação completa. Então, é um ciclo. A gente precisa, então, escolher um local para começar, para que a gente possa seguir todo esse ciclo e voltar ao ponto de início, ok? Ao ponto de partida. Então, aqui eu vou escolher o átrio direito para começar. A gente vai seguir tudo e vai voltar ao átrio direito, beleza? Então, o átrio direito é esse aqui, que eu estou mostrando com o mouse. E o átrio direito, como uma cavidade que vai receber sangue do corpo, ele vai receber sangue da veia cava superior, que vai drenar todo o sangue da parte superior do corpo, e da veia cava inferior, que vai drenar o sangue da parte inferior do corpo. Além disso, ele também vai receber sangue do seio coronário, que é onde vai desembocar o sangue que irrigou o músculo cardíaco, ok? Então aqui a gente tem os ossos, né? Osso da veia cava superior, osso da veia cava inferior e osso do seio coronário. E todo esse sangue venoso, por isso que está aqui em azul, vai chegar aqui no átrio direito. Esse sangue venoso vai partir para o ventrículo direito, passando pela primeira válvula que eu vou apresentar para vocês, que é a válvula atrioventricular direita, ok? Por que válvula atrioventricular? Porque separa o átrio do ventrículo no lado direito do coração, ok? Depois de chegar no ventrículo direito, esse sangue vai para o tronco pulmonar para seguir em direção aos pulmões. E aí, por que a gente tem que lembrar isso, né? Vamos pensar um pouco na lógica. Se esse é o sangue venoso que está passando pelo coração, para onde ele precisa ir? Ele precisa ir para a circulação pulmonar, para que ele possa sofrer hematose, ser oxigenado, para retornar ao coração
e aproveitar a pressão do coração, né, por ser uma bomba, para que ele seja impulsionado, então, para a circulação sistêmica, mas já na forma arterial. Então, aqui no ventrículo direito, esse sangue vai sair, passando pela válvula pulmonar, chegando ao tronco pulmonar, que vai se subdividir em artérias pulmonares direita e artérias pulmonares esquerdas, que vão se subdividir em superior e inferior, superior e inferior. Então, esse sangue vai lá para a circulação pulmonar, como eu falei, vai sofrer oxigenação e vai retornar para uma outra cavidade de chegada de sangue no coração, que é o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, então, vai receber sangue agora arterial da circulação pulmonar a partir das veias pulmonares. Aqui a gente tem, são 4 ossos, a gente só consegue ver 2 aqui, mas são as veias pulmonares esquerdas e as veias pulmonares direitas, ok? Depois disso, esse sangue vai passar para o ventrículo esquerdo, ultrapassando uma estrutura aqui, que vai ser a válvula atrioventricular esquerda, atrioventricular porque separa o átrio do ventrículo, e esquerda porque está no lado esquerdo do coração, ok? Então, esse sangue vai chegar no ventrículo esquerdo e vai, então, precisar ir para a circulação sistêmica para poder oxigenar os tecidos. Então, ele vai seguir para a artéria aorta, que vocês já devem conhecer, passando pela válvula aórtica, ok? Então, aqui ele vai seguir pela artéria aorta ascendente, arco da aorta, que vai emitir vários ramos para a parte superior do corpo, né? Que vai irrigar a parte superior do corpo, e a parte inferior do corpo vai ser irrigada pela artéria aorta descendente, ok? Esse sangue, então, vai oxigenar os tecidos e aí vai voltar para o coração na forma venosa, chegando ao átrio direito aqui, que foi exatamente onde a gente começou, ok? E a gente tem que lembrar que esse fluxo sanguíneo do coração, ele vai ditar também como que funciona o fluxo sanguíneo no corpo. Então, aqui essa imagem é só para vocês terem uma dimensão melhor de como que a circulação dentro do coração está relacionada com a circulação sistêmica, tanto na parte superior do corpo, quanto na parte inferior do corpo, e aqui a circulação pulmonar, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre cavidades do coração. Como eu falei para vocês, o coração tem 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Aqui a gente tem, num corte coronal, numa vista anterolateral, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? E a gente também pode fazer uma certa separação do coração, como eu já citei, que é o lado direito do coração, átrio direito e ventrículo direito, e o lado esquerdo do coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí, uma estrutura importante que eu quis citar para vocês. O que separa esses lados, né? O lado direito do lado esquerdo do coração? O que faz com que o sangue venoso do lado direito não se misture com o sangue arterial do lado esquerdo? São 2 estruturas muito importantes, que são os septos. A gente vai ter o septo interatrial, que é esse aqui, e também o septo interventricular, que é esse aqui. Septo interatrial vai separar os átrios e o septo interventricular vai separar os ventrículos. Percebam a diferença da espessura da parede desses septos. No átrio ele é bem mais fino, nessa parede é bem mais fina, enquanto no ventrículo esse septo é bem mais espesso, bem mais musculoso, tá bom? Agora vamos focar um pouco no lado direito do coração. Essa imagem aqui é um corte mais ou menos coronal, numa vista anterolateral, e eu separei aqui as principais estruturas na ordem do fluxo sanguíneo que vocês precisam se atentar quando vocês pensam no lado direito do coração. Então, vamos seguir de novo o fluxo sanguíneo. Aqui a gente tem o átrio direito, ok? Que ele vai receber sangue da veia cava superior, da veia cava inferior e do seio coronário. Então, a gente vê aqui os 3 ossos. Não confundam com esse osso aqui, que é o osso da veia ázigos, que desemboca na veia cava superior. Ele não desemboca no átrio direito, propriamente dito, ok? Então, esse sangue vai chegar aqui no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito, por uma estrutura que aqui ela foi completamente segmentada. Vocês não estão vendo aqui a válvula atrioventricular direita. Em outras imagens eu vou mostrar ela com mais detalhes para vocês. O sangue vai chegar aqui no ventrículo direito e vai seguir para o tronco pulmonar, passando pela válvula pulmonar, que é essa que vocês conseguem ver, que aqui tem 3 cúspides, né? Vou falar mais dela para vocês também. Esse tronco pulmonar, então, vai se dividir nas artérias pulmonares.
direita e esquerda, superior e inferior, ok? Agora, só para vocês terem noção, é a mesma imagem, só que eu só dei um zoom, ok? No átrio direito. Para falar sobre uma estrutura importante para vocês, que é essa reentrância aqui que a gente vê no átrio direito. Dá para ver pelo átrio esquerdo também. E essa estrutura tem um nome. Ela é chamada de fossa oval e ela está presente, em condições normais, em indivíduos adultos. E aí, por que ela é tão importante, né? A gente precisa, para falar sobre a fossa oval, a gente precisa falar sobre a circulação fetal. Se vocês lembrarem, na circulação fetal, o feto ele não vai oxigenar o sangue dele a partir dos pulmões, porque ele não está em contato com o ar atmosférico. Quem vai fazer a troca gasosa é a placenta, que está lá na circulação sistêmica. Vocês conseguem ver? Então, a gente tem que lembrar que no lado direito do coração está passando sangue venoso, e ele vai ser direcionado para os pulmões. E aí o corpo, inteligentemente, ao invés aqui de ter uma fossa oval, na verdade, quando a gente está na circulação fetal, isso aqui é chamado de forame oval. Forame, vocês sabem que é um buraco. Então, é literalmente um buraco de onde passa sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. E por que isso acontece? Porque é muito mais interessante que você tenha um aporte sanguíneo maior indo do átrio direito para o átrio esquerdo, para que ele possa seguir para a circulação sistêmica e ser oxigenado na placenta, do que você esperar que esse sangue no átrio direito vá para o ventrículo direito, para que chegue nos pulmões. Enfim, não é inteligente isso. Então, nosso corpo, muito espertamente, na circulação fetal, deixa essa estrutura presente, e nos nossos primeiros meses de vida, ou até os primeiros anos do bebê, né, da criança, esse forame oval se fecha e se torna essa fossa oval aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, na verdade, aqui para vocês terem uma noção, nas cavidades, aqui é o átrio direito e aqui é o átrio esquerdo, no septo interatrial, durante a circulação fetal, a gente tem um forame, né, mais ou menos aqui nessa região, que permite a passagem do átrio direito para o átrio esquerdo, ok? Então, o forame oval é uma estrutura embrionária, ok? É uma estrutura ainda no estado fetal, e posteriormente ele se fecha e se torna fossa oval, ok? Só que qual é a questão? Se esse forame oval não se fecha, propriamente como ele deveria se fechar, a gente tem uma condição chamada forame oval patente, ou forame oval pérvio. E o que é isso? É justamente quando o forame não se fecha e se torna uma fossa. Então, eu vou ler aqui para vocês o que eu separei. Em condições normais, como eu falei, o forame oval fecha nos primeiros meses ou anos de vida. Se esse forame não se fecha, a gente tem a condição de forame oval patente, que continua permitindo a mistura de sangue entre os átrios, né? Sangue interatrial. E o mais curioso é que essa condição, ela atinge cerca de 30% da população mundial adulta. Então tem muita gente com essa condição. Só que na maioria das vezes é uma condição assintomática. A pessoa talvez nunca descubra, ou talvez ela só vai descobrir fazendo algum exame mais específico. Só que uma coisa a gente não pode deixar de citar, que é o fato de haver perda da eficiência da oxigenação dos tecidos, né? Quando a gente está lá no ensino médio estudando a circulação das aves, dos anfíbios, dos mamíferos, a gente sabe que quando há mistura de sangue arterial com venoso na circulação, a gente tem perda da eficiência da oxigenação dos tecidos, né? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver um coração normal com septo interatrial completamente fechado, ok? Aqui, provavelmente, a gente consegue ver dos dois lados a fossa oval. E aqui, na situação de um forame oval patente, esse forame continua existindo, misturando sangue entre os átrios, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre o lado esquerdo do coração. Novamente, peguei uma imagem do lado esquerdo do coração, num corte sagital, vista lateral, e separei as principais estruturas na ordem do fluxo sanguíneo para vocês saberem. Então, aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui o átrio esquerdo, inclusive dá para ver aqui a fossa oval, só que vista do átrio esquerdo. A gente vai ter 4 ossos das veias pulmonares que vão chegar no coração, né, no átrio esquerdo. Aqui a gente vê 3 ossos, mais ou menos, porque o outro está escondido aqui. Esse sangue vai chegar no átrio esquerdo, vai passar pela válvula atrioventricular esquerda, que é toda essa estrutura aqui, que eu estou mostrando para vocês. Tanto essa parte mais esbranquiçada, essa parte mais fina, quanto essas protuberâncias musculares aqui. Tudo isso é a válvula atrioventricular esquerda. Então, o sangue vai passar por ela, vai chegar aqui no ventrículo esquerdo, que é toda essa cavidade aqui,
e vai seguir para a aorta ascendente, partindo do ventrículo esquerdo e passando pela válvula aórtica, ok? Uma coisa que eu queria chamar a atenção nessa imagem também, para vocês perceberem, é a espessura da parede do ventrículo esquerdo e a espessura da parede do ventrículo direito, que é esse pequenininho aqui. E por que eu estou comentando isso? Geralmente as pessoas até sabem, né? Isso é bem comentado. O ventrículo esquerdo tem uma parede mais espessa, ele é mais forte e tudo mais. Mas isso gera uma certa confusão entre as pessoas, porque dá a impressão de que o ventrículo esquerdo, ele é forte, ele é bom, então ele conseguiu se desenvolver. E o ventrículo direito, coitado, ele não conseguiu se desenvolver, ele tem uma parede mais fina, ele é fracotezinho. E não é o caso, porque embora os dois sejam cavidades chamadas de ventrículos, porque eles ejetam o sangue do coração, né? Eles eliminam, digamos assim, esse sangue do coração, eles têm funções diferentes. E aí vamos pensar nessas funções, então. O ventrículo direito, ele vai receber, assim como todo o lado direito do coração, ele vai receber sangue do retorno venoso, ou seja, vindo da veia cava superior, da veia cava inferior e também do seio coronário. E por isso, ele precisa receber muito volume de sangue ao mesmo tempo. Então, é necessário que a parede dele seja mais fina para que ele tenha mais capacidade de distensão, que é o que chamam de princípio de distensibilidade. Ele precisa comportar todo esse volume que ele recebe. Enquanto o ventrículo esquerdo, ele precisa de uma parede mais espessa, porque ele precisa de mais força. A gente tem que lembrar que o ventrículo esquerdo ejeta sangue do coração para toda a circulação sistêmica, para as extremidades do nosso corpo mais distantes. Então, é preciso que ele seja espesso, para que ele possa exercer pressão nesse sangue e esse sangue consiga chegar nos lugares mais distantes, beleza? Então, não confundam com essa questão de, um é melhor que o outro porque um é mais espesso que o outro, tudo bem? Aqui a gente tem um corte transversal, então é como se a gente tivesse tirado a tampa do coração, né, que são os átrios, numa vista superior, né, eu tô olhando de cima. E o que a gente vê aqui? A gente vê o ventrículo esquerdo, que é essa estrutura circular aqui, e o ventrículo direito, que é essa estrutura aqui em formato de meia-lua, ou M-elíptica, né, uma M-elipse, ou seja, metade de uma elipse. E mesmo se vocês não soubessem isso, vocês iam perceber justamente por causa da questão da espessura da parede, né, observe a espessura da parede do ventrículo esquerdo e a espessura da parede do ventrículo direito. São muito diferentes em um coração normal, ok? Agora eu separei esses slides aqui para falar sobre algumas estruturas importantes que costumam cair em prova, que gostam muito de cobrar, então eu separei uns slides especialmente para eles. Nos átrios, a gente tem uma estrutura muito conhecida que são os músculos pectíneos. E aí, como é que a gente consegue identificar isso aqui na imagem? Aqui a gente tem um coração, a gente cortou o átrio direito e rebateu essa parede do átrio direito. Então, aqui a gente está vendo a parte interna do átrio direito, né? A parede interna do átrio direito. E essa característica aqui, que não é lisa, né? É uma característica meio áspera, meio diferente, é justamente o que a gente vai chamar de músculos pectíneos, que vão revestir a parede interna dos átrios, ok? Ele está presente tanto no átrio, os músculos pectíneos estão presentes tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo. Já nos ventrículos, a gente tem outras 3 estruturas muito, muito importantes, que são os músculos papilares, que eu vou mostrar aqui, que são essas estruturas que são protuberâncias musculares que saem das paredes dos ventrículos. Eu estou falando dos 2 ventrículos, ok? A gente tem as cordas tendíneas, que são essas cordinhas aqui, que são estruturas fininhas e fibrosas, que estão sempre na parte superior desses músculos papilares. E essas 2 estruturas juntas vão fazer parte das válvulas cardíacas, que eu vou aprofundar com vocês depois. Além disso, a gente também tem uma outra estrutura, que são as trabéculas cárneas, que é mais ou menos essa região aqui, dá para ver bastante nesse aspecto meio áspero, que a gente consegue ver melhor nesse zoom aqui. A gente pode traçar um paralelo também que os músculos pectíneos nos átrios estão para as trabéculas cárneas nos ventrículos, ok? Porque ambas revestem a parede interna dessas cavidades. E agora vamos falar um pouco sobre as válvulas do coração. Primeiro, para vocês entenderem o que é uma válvula, a gente precisa definir a anatomia dela, né? O que essa válvula contém? Na verdade, uma válvula é um conjunto de estruturas. Então, aqui eu peguei essa imagem num corte mais ou menos sagital, numa vista lateral. Vocês estão olhando aqui
para esse coração com foco em uma válvula, né? Então, o que vai ser essa válvula? Essa válvula vai conter folhetos, válvulas ou cúspides, que são justamente aqui essas estruturas mais esbranquiçadas aqui. No caso aqui, a gente tem 2 cúspides, ou 2 válvulas, ou 2 folhetos. Esses nomes são exatamente a mesma coisa. Então, por isso que válvula não é a mesma coisa que válvula. E 2 ou 3, porque vai depender da válvula que você está se referindo. Vocês vão perceber que tem uma válvula específica no coração que tem 2 folhetos e as outras têm 3 folhetos. Então, a gente precisa ver qual que a gente está se referindo. Essa aqui é a válvula de 2 folhetos. Além disso, a gente tem as cordas tendíneas, que eu mostrei para vocês, que são essas estruturas fininhas e fibrosas, e os músculos papilares, que são as protuberâncias musculares que saem da parede do ventrículo, ok? Então, uma válvula é tudo isso junto. Tudo isso compõe uma válvula, beleza? Então, eu vou apresentar para vocês, como eu já tinha citado antes, o aparato valvar do coração, ou seja, quais são as válvulas que estão presentes no coração. Aqui a gente tem um corte transversal numa vista superior, a gente quase tirou todo o átrio, né? Todo o átrio direito e o átrio esquerdo, e a gente está vendo aqui as válvulas do coração. Quais são essas válvulas? Aqui a gente está vendo a válvula atrioventricular direita, que vocês já conhecem, mas ela também pode ser chamada de tricúspide. Aqui a gente tem a válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou válvula mitral. São 3 nomes para a mesma válvula. Essa é a diferentona, que só tem 2 cúspides. Além disso aqui, mais para o meio do coração, a gente tem a válvula aórtica. E mais anteriormente, a gente tem a válvula pulmonar. Aqui saindo da artéria aorta, a gente consegue ver que a Lígia falou com vocês. As artérias coronárias direita e esquerda, ok? E essa parte amarela aqui é a gordura epicárdica que protege o coração contra os impactos mecânicos, né, dos batimentos cardíacos, com outras estruturas do tórax, ok? E agora eu queria citar com vocês a questão do mecanismo valvular, porque em anatomia a gente costuma descrever muito as coisas, mas existem algumas estruturas que vale a pena a gente tentar entender como elas funcionam para que não se torne só uma decoreba. Então eu trouxe alguns slides aqui para falar sobre o mecanismo valvular, para que vocês entendam a importância dessas válvulas, que contêm válvulas, no nosso coração, ok? Então eu peguei aqui um tubo genérico, tá? Imaginem que isso aqui é um tubo com 2 folhetos. Essas partes aqui verdes que eu circulei são as partes que mostram que o tubo está conectado, está preso e fixo a essas cúspides ou válvulas. E essa parte amarela aqui é para mostrar que essa parte aqui não está conectada, não está fixa, né? Elas só estão encostadas. E agora, falando muito resumidamente sobre o princípio de Bernoulli, a gente tem que lembrar que os líquidos eles passam de um lugar para o outro de uma maneira bem simplificada, quando a gente tem uma diferença de pressão entre 2 lugares. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui nesse lado, um lado de maior pressão, que vai exercer um trabalho positivo nesse líquido, no caso o sangue, e desse lado a gente tem um lado de menor pressão. Então, se a gente tem uma diferença de pressão aqui, por exemplo, aqui 100 milímetros de mercúrio e aqui 10 milímetros de mercúrio, a gente tem uma diferença de 90 milímetros de mercúrio e, portanto, vai haver deslocamento desse líquido, ok? E aqui a gente tem uma condição das válvulas fechadas, ok? E aqui o líquido fazendo pressão sobre essas válvulas. Por conta da anatomia dessas válvulas, esse líquido vai conseguir passar, ok? Então, a diferença de pressão e a anatomia das válvulas vai permitir com que esse sangue passe do lugar de maior pressão para o lado de menor pressão. Agora, se a gente começa a diminuir essa diferença de pressão, aqui no caso com 80 milímetros de mercúrio, né, que é só um referencial, e aqui 60 milímetros de mercúrio, continua havendo diferença de pressão, só que agora é menor, né, de 20 milímetros de mercúrio, mas ainda tem essa diferença, então o líquido ainda vai caminhar do lado de maior pressão para o lado de menor pressão, porém vai se transferir desses lados com menor intensidade, né, menor velocidade, menor força, todas essas questões. Agora, se a gente iguala essa diferença de pressão, então aqui 70 e aqui 70, mesmo que você tenha válvulas abertas, você não vai ter movimento de líquido, porque não há diferença de pressão para fazer com que o líquido passe de um lado para o outro, entendem? E se a gente fizer ao contrário, se a gente colocar desse lado aqui maior pressão, por exemplo, 80 milímetros, e aqui 60 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Aí provavelmente vocês vão falar, bom, se tem diferença de pressão, vai passar o líquido do lado de maior pressão para o lado de menor pressão. Teoricamente, sim.
Só que se a gente tem uma estrutura que são as válvulas, essas válvulas, por conta da anatomia delas, não vão permitir que o líquido retorne. Então, o que vai acontecer é, quando esse líquido tentar voltar para a cavidade anterior, o que vai acontecer? Ele vai fechar a válvula. Então, ele não vai conseguir voltar. E por isso, a válvula é tão importante para manter um fluxo unidirecional desse líquido, do sangue. Portanto, as válvulas cardíacas, elas são muito importantes para que você não tenha refluxo sanguíneo para a cavidade anterior, o que comprometeria o funcionamento desse sistema circulatório, ok? Isso, obviamente, é uma condição normal. Então, voltando, essas válvulas aqui que eu falei para vocês são responsáveis justamente por evitar esse refluxo sanguíneo, ok? E agora eu queria que vocês pensassem, é um pouco difícil de visualizar, mas esses círculos aqui que eu criei, esses círculos coloridos, eu gostaria que vocês imaginassem esses círculos sem a imagem embaixo, só os 4 círculos. E aí, mais ou menos, vocês vão observar uma estrutura que é essa aqui. Vou até voltar para vocês perceberem. Bem parecido, né? É como se tivesse um círculo em volta de cada uma dessas válvulas do coração. E aí, o que é isso? Isso aqui é o esqueleto fibroso do coração, que é uma estrutura que as pessoas às vezes esquecem, mas que é muito importante, principalmente quando você está falando de válvula cardíaca. Por isso que eu estou falando para vocês. O que é esse esqueleto fibroso do coração? Ele é um esqueleto formado por tecido conjuntivo denso e tem 2 funções muito importantes. Primeira, a estabilização das válvulas cardíacas. Por ser um esqueleto, né, ele tem a função de sustentação, propriamente dita. E por ser fibroso, ele consegue fazer com que essas válvulas se mantenham, digamos, rígidas o suficiente para que elas consigam exercer a sua função sem ter algum problema nesse funcionamento de abertura e fechamento, ok? Além disso, a gente tem também a questão do isolamento elétrico entre átrios e ventrículos. Por ser uma estrutura fibrosa, ele consegue isolar eletricamente os átrios dos ventrículos, o que é muito importante. A gente tem que lembrar que quando o coração está em sístole ou está em diástole, né, está em contração ou está em relaxamento, não é o coração inteiro que está em sístole ou o coração inteiro que está em diástole. A gente vai ter uma situação em que os átrios estão em sístole, mas os ventrículos vão estar em diástole, e ao contrário, os átrios em diástole e os ventrículos em sístole. E como é que a gente pode garantir que esse funcionamento elétrico do coração não passe para as outras cavidades? O esqueleto fibroso do coração é muito importante para isolar eletricamente essas duas estruturas, né? Tanto os átrios quanto os ventrículos. E isso evita, por exemplo, que a gente perca o ritmo dos batimentos cardíacos, no caso de ter uma arritmia, o que poderia acontecer, certo? Então, agora, falando de sístole e diástole, né? Como eu já apresentei para vocês. Vocês têm que tomar cuidado com essa questão de sístole e diástole, porque quando a gente fala de sístole e diástole cardíaca, a gente está se referindo à sístole e diástole dos ventrículos, ok? Porque justamente está acontecendo um processo simultâneo. Quando alguém está em sístole, alguém está em diástole, ok? E o que vocês estão vendo nessa figura aqui? Que também é a mesma coisa, um corte transversal na vista superior. Vocês estão vendo a válvula tricúspide, a válvula mitral abertas, que são as válvulas atrioventriculares, quando você quer se referir às duas ao mesmo tempo. E você está vendo as válvulas arteriais, que são a válvula aórtica e a válvula pulmonar, fechadas. Então, nesse caso, você está olhando para uma situação, nesse momento aqui, né, como se fosse uma fotografia do momento, em que o coração está em diástole, porque você está vendo essas válvulas abertas e as arteriais fechadas, ok? Se você estivesse vendo ao contrário, as válvulas atrioventriculares fechadas e as válvulas arteriais abertas, você estaria olhando para um momento de sístole do coração. Sístole do coração, sístole dos ventrículos. Diástole do coração, diástole dos ventrículos, ok? E aqui, esse gifzinho eu trouxe para vocês, eu acho que a Lígia também colocou na tutoria dela, para que vocês tenham noção da forma dinâmica que o coração faz esse batimento cardíaco, né? O que é importante vocês perceberem aqui? Percebam que aqui a gente está olhando para o átrio direito, para o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, e aqui a gente vê também o tronco pulmonar, né? Dá para ver a válvula pulmonar aqui, as válvulas atrioventriculares, e a válvula aórtica está escondidinha aqui atrás. O que vocês têm que chamar a atenção de vocês é que as válvulas atrioventriculares, elas estão agindo em sincronia, vocês percebem que elas estão abrindo e fechando ao mesmo tempo?
E isso está ao contrário do que acontece com a válvula pulmonar, assim como acontece também com a válvula aórtica. Esse sincronismo do coração é extremamente importante para evitar tudo aquilo que eu falei, evitar os refluxos sanguíneos, né, a regurgitação para a cavidade anterior, o que comprometeria esse sistema. Tudo bem? E aí eu trouxe essa correlação clínica para vocês, que ela é quase que um compilado de coisas que podem dar errado no coração. Ela é chamada de tetralogia de Fallot, tetralogia, porque são 4 anormalidades que a gente vai achar no coração ao mesmo tempo. Essa é uma cardiopatia congênita, né? Ou seja, você nasce com ela, e ela também é genética. E quais são essas 4 anormalidades que você vê nessa tetralogia de Fallot? A gente vê, primeiro, um defeito no septo interventricular. Então, lembrem, o septo interventricular, em situações normais, ele deveria estar fechado para que não haja mistura de sangue venoso com sangue arterial. E nesse caso aqui, ele está aberto. E, por consequência disso, você vai ter um surgimento da aorta em ambos os ventrículos. Porque a aorta, por isso que ela está roxinha aqui, né? Porque é uma mistura do azul com o vermelho. Ela vai receber sangue, tanto venoso quanto arterial. E esse sangue vai estar prejudicado, né? Porque a oxigenação dele vai estar prejudicada. E é justamente a aorta que é responsável por levar o sangue para a circulação sistêmica. Então, a gente tem um prejuízo aí muito grande da oxigenação dos tecidos. Além disso, a gente também tem a estenose da válvula pulmonar, que é um achado frequente. Estenose é estreitamento. Então, aqui a gente tem, vocês percebem que a válvula pulmonar, que é essa pequenininha aqui, ela tá estreita, ela tá literalmente pequenininha, se você comparar ela, por exemplo, com a válvula aórtica. Isso compromete a quantidade de sangue, né, o aporte sanguíneo para os pulmões. E, além disso, a gente tem um outro achado que é a hipertrofia do ventrículo direito. E foi por isso que eu citei aquilo lá no início da tutoria. Não é bom que tenha hipertrofia do ventrículo direito. Hipertrofia não é sinônimo de algo bom, né? Que a gente pensa, tipo, de academia, né? Ah, hipertrofiado e tal. Não, não é isso. Essa hipertrofia do ventrículo direito prejudica o funcionamento do ventrículo direito justamente porque ele é a cavidade que vai receber o retorno venoso. Ok? E por conta dessa situação do prejuízo da oxigenação dos tecidos, né? Essa tetralogia de Fallot costumeiramente provoca cianose, hipóxia grave, então tá tudo conectado, que podem ser letais, inclusive, ok? E precisa de reparação cirúrgica, porque é algo muito grave. Beleza? E por fim, eu queria falar com vocês sobre as bolhas cardíacas. As bolhas cardíacas são algo que vocês vão ver com mais frequência quando vocês derem semiologia, porque é uma correlação semiológica, e elas estão completamente relacionadas com as válvulas cardíacas. Por quê? Quando você vai fazer o exame físico, na ausculta, né, com o estetoscópio, você vai buscar justamente na parte cardíaca, né, do exame físico, as bolhas cardíacas, né? E aonde você vai buscar essas bolhas cardíacas? Nos focos, que são focos específicos. Focos entende-se como lugares na parede torácica que você precisa posicionar o estetoscópio para auscultar. Auscultar o quê? O que é bolha? Bolha é o barulho que as válvulas cardíacas fazem quando elas se fecham, ok? Então a gente tem aqui 4 focos, porque são 4 válvulas, que são os principais focos. Existem alguns outros focos que são focos acessórios, mas esses aqui são os principais. Então, vou mostrar para vocês rapidamente como que a gente localiza esses focos na parede torácica. Aqui vocês estão vendo o gradil costal, né, numa vista anterior. Vocês estão vendo, então, o externo, as clavículas, aqui os arcos costais com as cartilagens e espaços intercostais, que é esse espaço que a gente chama entre uma costela e outra. E aí, como é que a gente vai achar isso? Primeiro, vocês têm que pensar em 3 linhas imaginárias que eu vou mostrar para vocês, quando você está olhando para o tórax de um paciente. As primeiras são as linhas paraesternais, que são essas linhas amarelas aqui, que estão ao lado, né, do lado direito e do lado esquerdo do externo. E a outra linha, que também é muito importante, é a linha hemiclavicular esquerda. Linha hemiclavicular divide a clavícula esquerda em 2 partes iguais, ok? E aí, o que a gente faz com essas informações? A gente procura os espaços intercostais correspondentes a esses focos. O foco aórtico vai estar relacionado com a válvula aórtica. Foco pulmonar com a válvula pulmonar, foco tricúspide com a válvula tricúspide, foco mitral com a válvula mitral. Então, como é que a gente encontra isso? O foco aórtico aqui, a gente vai no segundo espaço intercostal direito, então aqui a gente tem primeiro arco costal, segundo arco costal.
Aqui é o primeiro espaço intercostal. Então, a gente procura o segundo espaço intercostal, direito, próximo à linha paraesternal. Pronto, vocês acharam o foco aórtico. O foco pulmonar, vocês vão procurar o segundo espaço intercostal esquerdo, próximo à linha paraesternal. Pronto, encontraram o foco pulmonar. Além disso, para achar o foco tricúspide, vocês vão precisar localizar o quinto espaço intercostal esquerdo, próximo à linha paraesternal. Beleza, acharam. E o foco mitral é o foco que você vai achar, você vai usar a linha hemiclavicular esquerda. Então, vocês vão, novamente, ao quinto espaço intercostal esquerdo e vão procurar mais ou menos onde vai passar a linha hemiclavicular esquerda. E então, vocês vão encontrar o foco mitral, ok? Isso vai ser muito importante para vocês na parte de exame físico. E essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer a tutoria de hoje. E é isso, gente. Obrigada. Se vocês precisarem de alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou então mandar mensagem pra gente lá no Classroom, ok?